Nós vimos como se formou o Estado brasileiro, como isso configurou a nossa realidade política, inclusive como se configurou a nossa cidadania. E agora? Como estamos? Como é o Estado hoje? Como é o modelo interventivo do Estado brasileiro? Temos como marco a Constituição de 1988. Para entender o modelo interventivo a partir da Constituição de 88, é preciso que a gente entenda o processo em que surgiu essa Constituição. Em primeiro lugar, é bom que a gente diz que aquele modelo de 1930, ele entra em crise, ele estava em crise na época da elaboração da Constituição de 88. Era um modelo, como nós vimos na primeira unidade, o modelo do Estado interventor estava sobre debate no mundo todo. No Brasil não era diferente, ainda que nós não percebêssemos ainda a gravidade da nossa situação em função da ausência do debate político, em face do período ainda ditatorial. Então aquele grande Estado, o Estado Leviatã, aquele Estado desenvolvimentista, Estado como agente do desenvolvimento, entra em crise a partir da década de 1975 cuja crise é agravada nos anos 80. Então o Estado desenvolvimentista entra em crise, e a partir da década de 80 nós vamos ter uma incapacidade de cumprir, de fazer cumprir os nossos compromissos. Então há um fim de um modelo, o fim do modelo do Estado como agente do desenvolvimento que vigorou desde 1934 principalmente até a década de 80. Vamos ter como expressão dessa insatisfação, dessa crise, o movimento das diretas já, e principalmente onde emerge um novo projeto de Estado. E ao lado do movimento das diretas já, do retorno pela democracia, vamos ter também um retorno para um novo projeto, o desejo de uma nova Constituição como uma expressão de um novo projeto de Estado. O novo modelo ele tinha algumas prerrogativas. Desejava-se que o Estado, que o poder legislativo tivesse mais poderes, que o poder judiciário tivesse mais poderes, o Ministério Público tivesse mais peso nas decisões, ampliação dos direitos sociais e políticos, vamos ter o desejo da ampliação das restrições ao capital estrangeiro, mais espaço para as atividades das empresas estatais, mais controle do Estado sobre o mercado, aumento da estabilidade do emprego e dos benefícios aos funcionários públicos, aumento, autonomia financeira, política e administrativa dos estados e municípios, que a gente convencionou chamar do processo de descentralização, e a instituição de mecanismos de controle e de cumprimento das garantias constitucionais. Então, o novo modelo ele tinha esses requerimentos, esses desejos. O resultado, todos esses elementos foram apresentados na Constituição de 88. Você pode identificar cada um deles na Constituição de 88. O resultado disso foi uma instabilidade política e econômica. Lembremos que o mundo inteiro vivia a crise, crise fiscal, crise do próprio modelo de intervenção do Estado, e nós temos toda a década de 80 mergulhada numa profunda crise, não só econômica, expressa nas altas taxas de inflação, mas também uma crise política com a dificuldade de governo, de governabilidade, do governo arcar com as suas despesas, uma crise fiscal, do governo poder implementar suas decisões, do governo poder decidir. Essa era uma crise profunda que nós vivíamos na década de 80. A partir dessa grande crise emergem dois projetos. Um projeto liberalismo, marcado pelo liberalismo, e outro marcado pelo desenvolvimentismo. Vamos ter uma disputa entre dois projetos. Esses dois projetos em disputas, a partir dessa crise dos anos 80, eles podem ser traduzidos em dois binômios. Um, liberalismo e democracia representativa, e outro, desenvolvimentismo e democracia participativa. São dois modelos que estão em disputa na sociedade brasileira desde a crise dos anos pós-Constituição de 88.
Nos primeiros momentos, né, nós podemos dizer que o projeto, né, a balança pendeu para o lado do liberalismo, né? Então, nesse primeiro momento, como é que foi? Nos primeiros tempos, nós lembremos disso, que foi um período, né, de uma destruição ou desmantelamento do quadro institucional, né, de tudo aquilo que o nacional-desenvolvimentismo tinha nos legado. Quer dizer, a desarrumação da administração pública, o desmantelamento da administração pública. Vamos ter a emergência de um sentimento contra o Estado, que não se lembra da campanha contra os Marajás. É uma expressão desse sentimento, né, de insatisfação com o Estado, né? Vamos ter o início da liberalização e internacionalização da economia e a privatização das companhias estatais não protegidas pela Constituição. Esse primeiro momento não foi fácil, nós todos aqui lembramos disso, né? E nós lembramos que isso nos trouxe uma grave crise, uma crise profunda, uma crise de legitimidade do Estado, associada ao nosso velho problema, que era o problema da inflação, cada dia mais, né, descontrolado. E aí vamos ter um novo projeto, que é do liberalismo moderado. O liberalismo moderado, representado principalmente pelo governo Fernando Henrique Cardoso, é um modelo que transfere funções empresariais do Estado para a iniciativa privada, expande as funções reguladoras do Estado e de suas políticas sociais, né, vai promover, né, e instituir mecanismos garantidor do equilíbrio das finanças públicas, modestos incentivos às companhias privadas, restrições dos direitos dos servidores públicos e uma maior articulação à economia mundial, com prioridade ao Mercosul e demais países sul-americanos, né? Bem, em síntese, é um modelo que vai diminuir a participação do Estado na economia, né? Os fundamentos são os ideais liberais vigentes nos países centrais, a diminuição do tamanho do Estado, desregulamentação, melhor acolhida por capital estrangeiro, privatização das empresas estatais, talvez seja a questão, né, mais evidente, e publicização dos serviços sociais e científicos, quer dizer, a transferência para o setor privado não lucrativo, né, das ações do Estado, né, sociais e científicas, né. O outro modelo, que é o modelo que, vamos dizer assim, a balança vai pender para o lado do desenvolvimentismo, né. Esse modelo é chamado de liberal desenvolvimentismo, né? Tenta conjugar as duas propostas, né? Vamos ver isso na outra parte da aula.